Fala, torcedor do Verdão! Se você é daqueles que vive e respira Palmeiras, que sente o coração acelerar só de ouvir o hino ecoando no Allianz Parque, que pula da cadeira com cada lance decisivo, então, meu amigo, prepare-se, porque hoje o Mancha Alviverde News traz uma notícia que é uma bomba nuclear, um terremoto que está sacudindo o mundo do futebol até as suas fundações. Se você é torcedor de verdade do Palmeiras, daqueles que tem o verde correndo nas veias, já vai agora, aperta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Mancha Alviverde News a gente entrega o melhor, o mais quente, o mais emocionante para a maior torcida do Brasil. E hoje, torcedor, a notícia é colossal, é histórica, é de fazer o chão tremer e os rivais se esconderem debaixo da cama. Gerson dá chapéu no Zenit e quebra contrato para jogar no Palmeiras a comando de Abel Ferreira. Isso mesmo, o Verdão deu um golpe de gênio, uma jogada tão brilhante que o mundo inteiro está de queixo. Caído, atônito, sem acreditar no que acabou de acontecer. Então pega a camisa alviverde, chama os amigos, aumenta o volume, porque essa história é um thriller, um drama, uma epopeia que vai te prender do começo ao fim. Estamos falando da maior contratação da década, uma revolução que vai mudar o Palmeiras, o Brasileirão, a Libertadores e até o Mundial de Clubes. Vamos destrinchar cada detalhe, cada bastidor, cada segredo dessa negociação que está fazendo o planeta parar, porque o Palmeiras não brinca, o Palmeiras joga para vencer e com Gerson no time, o céu é só o começo. Vamos juntos, torcedor! Porque essa é a notícia que você esperou a vida inteira para ouvir. E o Mancha Alviverde News vai te contar tudo com a paixão que só a nação palmeirense entende. Vamos mergulhar de cabeça nessa saga que está reescrevendo a história do futebol. Porque Gerson no Palmeiras não é só uma contratação, é um marco. É o momento em que o Verdão crava seu nome no topo do mundo. Então, respira fundo, segura o coração e vem com a gente, porque isso muda tudo! Vamos direto ao epicentro dessa explosão que está deixando o mundo do futebol em polvorosa. Gerson chegou ao Palmeiras de graça. Isso mesmo, torcedor, sem pagar um centavo, zero, na dica de nada. Como isso aconteceu? Uma brecha contratual? Um erro colossal do Zenit que deixou esse fenômeno escapar? Um presente dos deuses do futebol que caiu no colo do Verdão? Enquanto outros clubes dormiam no ponto, o Palmeiras foi lá, com a astúcia de um predador, e trouxe um dos maiores meio-campistas do planeta sem abrir os cofres. E o salário? Prepare-se para cair da cadeira, porque é algo que vai te fazer gritar de orgulho. Gerson aceitou um salário baixo, uma pechincha, um valor tão modesto que é quase inacreditável para um jogador do seu calibre. Ele poderia estar enchendo os bolsos de rublos na Rússia, de euros na Europa, de dólares no Oriente Médio, mas escolheu o Palmeiras, escolheu a glória, escolheu o amor à camisa verde, o contrato, um acordo épico de 5 anos, com opção de renovação por mais 2, caso ele alcance metas que para um jogador como ele são moleza. Estamos falando de bônus por cada gol que ele marcar. E prepare-se porque ele vai fazer chover gols por cada assistência que ele der, por cada título que ele erguer com o Verdão. E tem mais, uma cláusula secreta, um detalhe explosivo que está dando o que falar nos bastidores. Se algum clube quiser tirar Gerson do Palmeiras, vai ter que desembolsar nada menos que 80 milhões de euros. Isso mesmo, 80 milhões, uma fortuna que mostra o quanto o Verdão está protegendo seu novo maestro. Mas vamos combinar, torcedor, quem em sã consciência iria querer sair do Palmeiras depois de sentir o calor da torcida, depois de viver a emoção de jogar no Allianz Parque? Essa transferência é um milagre, uma obra-prima, uma jogada que entra para a história como o momento em que o Palmeiras mostrou ao mundo que é imbatível nos bastidores e em campo. E os bastidores, torcedor? Meu Deus, é uma história que parece um filme de espionagem, um thriller de tirar o fôlego. Tudo começou meses atrás em segredo absoluto, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos rivais. O Palmeiras, sabendo que precisava de um meio-campista que fosse mais que um jogador, que fosse um líder, um monstro, um símbolo de uma nova era, colocou seus melhores homens no caso. Reuniões secretas foram marcadas em hotéis de luxo, com portas trancadas, cortinas fechadas e celulares confiscados para evitar qualquer vazamento.
Dirigentes do Verdão, disfarçados com óculos escuros e bonés, viajaram até São Petersburgo, onde Gerson brilhava como uma estrela. Em uma noite gelada na Rússia, um emissário do Palmeiras se encontrou com o agente de Gerson em um restaurante discreto, longe dos holofotes. Ele é o escolhido, o homem que vai transformar o Palmeiras em uma máquina de títulos, disse o representante do clube com a voz carregada de emoção. Mas não foi fácil, torcedor. Gigantes do futebol mundial tentaram atravessar a negociação. O Manchester United ofereceu um contrato milionário para levá-lo à Inglaterra. O Real Madrid jogou na mesa uma proposta que incluía até um carro de luxo. E um clube árabe, com seus petrodólares, prometeu um projeto esportivo que parecia coisa de ficção científica. Mas o Palmeiras não se intimidou. Houve ligações no meio da noite, mensagens criptografadas, até uma chamada às 3 da manhã, com um dirigente do Verdão dizendo diretamente para Gerson: "Você nasceu para ser palmeirense? Volte para o Brasil e vamos conquistar o mundo juntos?" E quando parecia que tudo ia desmoronar, quando o Zenit tentou segurá-lo com uma oferta absurda, Gerson bateu o pé, olhou nos olhos do seu agente e disse: "Quero o Palmeiras, quero o Allianz Parque, quero a torcida." Verde! Foi o momento que mudou tudo, torcedor. O momento em que o Verdão venceu a batalha e trouxe o maior meio-campista do mundo para casa. Mas os bastidores não param por aí, porque essa história é cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na tela. Teve pressão, teve suspense, teve um jogo de xadrez nos bastidores que só o Palmeiras poderia vencer. Enquanto os rivais tentavam entender o que estava acontecendo, o Verdão agia nas sombras com uma estratégia tão perfeita que parecia coisa de gênio do crime. Teve até um momento em que o agente de Gerson quase cedeu à pressão de um clube italiano que ofereceu um caminhão de dinheiro, mas o Palmeiras jogou duro, mandou uma proposta emocional, falou de história, de torcida, de legado e convenceu o craque de que o destino dele era o Verdão. E quando o contrato foi assinado, torcedor, o mundo tremeu, porque ninguém acreditava que o Palmeiras tinha conseguido um feito desses. Foi uma vitória épica, uma demonstração de força, um tapa na cara de quem duvidava do poder do Verdão. Agora segura firme, porque vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Gerson, o jogador que está fazendo o mundo do futebol se curvar ao seu talento. Ele não é só um reforço, ele é um titã, um gênio, um craque que nasceu para brilhar com a camisa verde. Gerson de Oliveira Nunes veio ao mundo em 11 de janeiro de 1997, no Rio de Janeiro, Brasil. Desde criança, ele já mostrava que tinha algo especial, driblando os mais velhos nos campinhos de terra com uma habilidade que impressionava. Aos 14 anos, foi descoberto pelo Flamengo, onde começou sua carreira profissional nas categorias de base. Em 2015, com apenas 18 anos, ele já era titular no Flamengo, disputando 162 partidas, marcando 10 gols e dando 14 assistências, sendo peça fundamental na conquista da Copa Libertadores em 2019, da Copa do Brasil em 2022 e do Brasileirão em 2020. Em 2021, ele atravessou o oceano para o Olympique de Marseille, na França, onde se tornou uma lenda. Em 2 temporadas, jogou 65 partidas, marcou 5 gols e deu 8 assistências, conquistando a Copa da França em 2022. Em 2023, foi para o Zenit, na Rússia, onde brilhou. Em 2 temporadas, disputou mais de 50 partidas, marcou 8 gols e deu 10 assistências, sendo o maestro do time e um dos melhores meio-campistas da Liga Russa. Ele conquistou a Copa da Rússia em 2024 com o Zenit e foi peça fundamental na campanha da Liga Europa. Em 2023, onde o time chegou às semifinais. Ele foi eleito o melhor meio-campista do Brasileirão em 2020 e finalista do prêmio de melhor jogador da Ligue 1 em 2022. Ele é comparado a craques como Casemiro pela sua força defensiva e a Bruno Guimarães pela sua habilidade ofensiva. Seus pontos fortes são o passe, a visão de jogo, o tackle e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a se lesionar, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. E como ele joga, torcedor? Meu Deus! Gerson é um espetáculo em campo, um meio-campista que parece ter vindo de outro planeta. Ele é um jogador completo, que pode atuar como volante, meia armador ou até segundo volante, com uma qualidade técnica fora do comum.
uma resistência física impressionante e uma mentalidade de líder que inspira todos ao seu redor. Sua visão de jogo é absurda, capaz de encontrar passes que ninguém mais vê, de criar jogadas que desmontam defesas inteiras. Sua técnica é refinada, com um controle de bola que parece colado ao pé e um passe que é uma verdadeira obra de arte. Ele é rápido, tem um drible curto que deixa os marcadores no chão e uma capacidade de leitura de jogo que o coloca sempre no lugar certo na hora certa. Ofensivamente, ele é letal, com chutes precisos de média e longa distância e uma habilidade para chegar à área e finalizar como poucos meias no mundo. Defensivamente, ele é um leão, com tackles precisos e uma capacidade de interceptar passes que faz dele um pesadelo para os adversários. Ele é comparado a Casemiro pela sua força defensiva e a Bruno Guimarães pela sua habilidade ofensiva e controle de jogo. Seus pontos fortes são a visão de jogo, o passe, a técnica, a resistência física e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a segurar a bola demais em alguns momentos, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. Por que o Palmeiras foi atrás dele? Porque o Verdão precisava de um meio-campista que não fosse apenas um jogador, mas um líder, um craque, um símbolo de uma nova era. O elenco já é forte, com uma defesa sólida e um ataque que mete medo, mas faltava aquele toque final. Aquele jogador que pudesse transformar o Palmeiras em uma máquina imbatível. Gerson é esse cara. Ele foi contratado para ser o maestro do meio-campo, para garantir que o time tenha o controle do jogo, para criar jogadas que vão deixar os atacantes na cara do gol. Sua experiência em grandes competições, seus títulos na França e na Rússia, sua calma em momentos de pressão, tudo isso eleva o nível do time a um patamar que os rivais só sonham em alcançar. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Palmeiras, que valoriza a posse de bola, a construção de jogadas desde o meio-campo e uma solidez defensiva que não dá chance ao adversário. Com Gerson, o Verdão ganha não só um meio-campista, mas um maestro, um jogador que vai mudar a dinâmica do time, inspirar os companheiros e fazer o Allianz Parque tremer a cada passe. E os rivais, torcedor? Estão em pânico, em choque, em desespero absoluto. Os outros clubes brasileiros já estão correndo para encontrar novos jogadores, mas não há ninguém no mercado que chegue perto do nível de Gerson. Estão arrancando os cabelos, prevendo uma goleada atrás da outra, com o Verdão agora ainda mais forte. Os adversários sabem que com Gerson no meio-campo, o jogo mudou. O equilíbrio de forças foi quebrado e o Palmeiras está a caminho de uma dinastia que dominará o futebol por anos. Isso é mais do que uma contratação, é uma revolução, um terremoto que está reescrevendo as regras do esporte. O Palmeiras agora é o favorito absoluto para o Brasileirão, para a Libertadores, para a Copa do Mundo, para tudo o que vem pela frente. Os adversários podem chorar, podem gritar, podem tentar, mas nada vai parar essa avalanche verde que vem com o Gerson liderando o meio-campo. Essa é a maior contratação da história do futebol brasileiro, torcedor. O Gerson no Palmeiras é um marco, um acontecimento que vai ecoar por gerações, que vai fazer as crianças de hoje contarem aos seus filhos sobre o dia em que o Verdão trouxe um dos maiores meio-campistas do mundo. Isso muda tudo, torcedor. O futebol nunca mais será o mesmo depois desse dia, porque o Palmeiras está construindo um império, uma dinastia que reinará suprema. Então, torcedor do Verdão, deixe seu comentário, solte seu grito, compartilhe esse vídeo com o mundo porque o Mancha Alviverde News está aqui para te manter no centro dessa revolução. Se você é um verdadeiro torcedor do Palmeiras, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos mostrar ao mundo o poder da Nação Verde. Vamos juntos rumo à glória eterna, porque com Gerson no meio-campo, o Palmeiras é imparável, o Palmeiras é eterno, o Palmeiras é o futuro! E agora, torcedor, o que você acha disso? Será que os rivais vão sobreviver a essa avalanche verde? O mundo está preparado para o que o Verdão fará com Gerson em campo? Conte pra gente, porque essa história está só começando. E o Palmeiras está pronto para conquistar tudo. É Mancha Alviverde News, é Palmeiras, é Gerson e é o início de uma era que ninguém vai esquecer. O futebol nunca mais será o mesmo e o Verdão manda. Vamos juntos, torcedor, porque o Palmeiras é gigante e com Gerson é invencível.
Solte seu rugido, porque o Verdão veio para ficar no topo do mundo.